Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo ela que é advogada, primeira presidente da OAB da Barra da Tijuca, doutora Renata Mansur. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Nelson. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que a gente vai ter um papo bem interessante, muito curioso. Então, vamos ver se os ouvintes gostam aí da nossa pegada, Vamos fazer bastante fofoca. Do nosso bate-bola, né? Para começar, como eu gosto de sempre fazer, a sua escolha de carreira de advocacia não surgiu do nada. Mas antes de surgir a advocacia na sua vida, quis ser alguma atleta, praticar algum esporte? Aliás, praticou. Porque a gente sempre fala aqui muito que a questão do esporte é saúde, Sim. Esporte é vida, ele une famílias e tal, enfim. E a gente tenta trazer um pouquinho dessa história da vida das pessoas antes das suas escolhas profissionais. Verdade. Conta pra gente, vai. Vou contar. Então, assim, na verdade, quando eu era adolescente, na escola, enfim, eu gostava muito de basquete. Jogava muito bem basquete, cheguei a ser capitã do time, jogava nos campeonatos intercolegiais. E aí, depois, mais velha, fui para natação, nado até hoje, né? Abandonei o basquete, mas faço natação até hoje e canoagem. Então, assim, eu gosto muito... Ou seja, então é uma atleta. Não sou uma atleta, na verdade... Amadora. Eu não sou uma atleta, mas, assim, eu acho que o esporte é importante, sim. Eu acho que todo mundo tem que praticar esporte. E eu gosto muito de esportes náuticos, né? Gosto muito de mar, amo o mar. Então, assim... Mas, assim, na verdade, a escolha para a justiça desportiva ou até para o direito não foi vinculada a esse meu viés de esportivo, né? Foi, na verdade, porque eu era péssima em matemática, né? Então, não tinha muita opção. Eu eu erro conta na calculadora. Eu sou desse nível. Então, eu só tinha uma opção. Tender humanas para ou humanas. lógicas? Humanas, não tinha outra opção. Eu gostava muito de ler. Gosto muito de ler, gosto muito de escrever. E sempre gostei muito, desde muito, muito pequena. Então, eu tive que tender para as humanas. E aí, dentro das humanas, eu tinha duas opções, ou direito ou jornalismo. E eu cheguei a entrar na faculdade de jornalismo. Na verdade, na UFRJ, fiz o vestibular para a UFRJ, passei para... A primeira opção era comunicação social, era jornalismo. Eu queria entrar para a comunicação para fazer jornalismo. Mas, sendo bem sincero, eu detestei o primeiro ano da faculdade. Eu entrei muito jovem na faculdade. Não se preparou para aquilo? Entrei com 16 anos e comecei a achar muito chato aquilo. Eu achava, na minha tosca imagem do que era o jornalismo, que eu ia entrar na faculdade já escrevendo, já fazendo jornal, e não era bem isso, né? Tem uma longa estrada, né? Uma longa estrada. E aí, dentro da própria UFRJ, existe a permissão de você, depois de um ano de curso, fazer a migração para um curso que seja da mesma área. E assim eu fiz. Aí eu fui para o direito e, de fato, me encontrei no direito, né? Eu já sou formada há 29 anos, sou advogada há 29 anos, e eu me encontrei no direito. E o que mais me encanta no direito é essa coisa de não ser igual todos os dias, né? Cada caso, de fato, é um caso. Para cada caso, tem uma identidade própria, né? Você tem uma estratégia, né? Então, foi assim que eu comecei minha carreira e também não comecei advogando. Eu comecei trabalhando como assessora no Tribunal de Justiça. Logo depois de formada, um ano e pouco de formada, eu recebi um convite para assessorar um desembargador. E, para mim, foi uma escola trabalhar lá. E aí, depois eu vou contar... aprendizado, né? Aprendizado. E peguei esse ritmo lá no tribunal, o que me ajudou muito na advocacia, porque eu consigo ler a mente deles agora, que eu estou do lado de cá, eu sei como um juiz pensa, como um desembargador pensa. Então, a gente já cria as estratégias para poder bloquear os pensamentos deles, né? Já sabe a linha de raciocínio, Já sei a linha né? de raciocínio. Então, foi mais ou menos isso. E time do coração? Time do coração. Pode, agora eu posso falar. Advogada pode falar? Agora eu posso falar, né? Quando eu era presidente do TJD, me perguntavam isso, eu mudava de assunto. Em que pese cada um ter seu time, né? Lógico. Não tem jeito, mas a gente evitava polêmicas. Eu fui vítima de muitas polêmicas. Para não ser clubista, né? Eu fui vítima de muitas polêmicas. Inclusive, vou te contar uma de bastidor bem legal. Mas eu sou flamenguista. De coração ou de influência familiar? Eu sou flamenguista de coração e eu já nasci flamenguista. O dia que eu nasci... minha mãe queria que o meu nome fosse Roberta, né? Já tinha escolhido Roberta. Mas no dia que eu nasci, o Flamengo ganhou de 6-0. E acho que, salvo engano, contra o Botafogo. E o goleiro, à época, se chamava Renato. E aí, quando eu nasci, meu pai estava escutando o jogo, porque meu pai é flamenguista roxo.
E aí, ele foi com um radinho, escutando o jogo no dia do meu nascimento. E o médico perguntou assim, qual o nome? Ele falou, Renata. E aí, ficou Renata por causa do Flamengo. Então, eu já nasci flamenguista, não tive nenhuma opção. Não tinha opção, não né? Não tinha opção. Mas curte, vai ao estádio agora? Vou Pode ir agora? bastante. Nossa, vou bastante. Vou milhares de vezes ao estádio. Já fui milhares de vezes. Meus filhos são flamenguistas e vão também, né? Mas essa coisa de ser Flamengo, né? Eu sofri um caos uma vez no jornal. Eu nem era presidente ainda do TJD, vou te contar essa história que é bem legal. E a gente foi julgar o Guerreiro. E eu não era presidente, mas eu era presidente da comissão. Tá. E ele foi lá pessoalmente prestar o depoimento dele, ele jogava no Flamengo na época. E aí algum ser humano falou assim, vamos tirar uma foto de todo mundo com o Guerreiro pós-julgamento. Aí juntou todo mundo, os auditores, a secretária. Indistintamente. Indistintamente. Tiramos uma foto. Essa foto foi parar em todos os jornais do mundo no dia seguinte, falando assim, como sempre, porque tinha um julgamento do Flamengo e ele era réu primário, etc. e tal, tomou uma advertência e tinha um julgamento na mesma sessão do Vasco. E o jogador não era um réu primário, então tomou lá uma partida de suspensão. Lógico. Mas só que a imprensa não fala isso, não. né? E aí... Reincidência não conta. Como sempre, porque ela é flamenguista, e foram fuçar fotos minhas de infância. Nossa, de infância. Aí não acharam foto, mas acharam os meus filhos com camisa do Flamengo. A gente já sabia que era flamenguista, por isso que só tomou uma advertência. Nossa, então assim, foi um caos, né? E ninguém avaliou que o Paulo Guerreiro era barraqueiro, né? Ninguém avaliou, exato. Então, assim... Na verdade, por isso eu evitava muito falar o meu time, mas agora que eu já não estou mais no TJD, eu posso revelar o meu time de coração. Mas não vai voltar, não? Já pensou? Olha, Nelson, eu sinto muita falta. Porque isso corre na veia, né? Corre na veia. É difícil de tirar. Eu comecei no vôlei, eu não comecei no futebol, mas eu fiquei 16 anos no futebol, né? E eu sinto muita falta, porque é uma cachaça, de fato, né? É uma cachaça, não tem jeito. Eu falo isso com as pessoas, elas não entendem. Só a gente que viveu o futebol entende que isso daí... É uma cachaça. A gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente ganha pouco dinheiro. Reclama, diz que vai abandonar. Mas está lá todo dia. E aí, eu senti muito ter saído, mas eu cheguei à presidência. Então, eu tinha duas opções. Ou eu voltava para a primeira instância e ficava tudo de novo, digamos assim, né? E, obviamente, não seria mais presidente, né? Ou eu entendia que eu cheguei no ápice da carreira e que eu teria que ceder a vaga para outras pessoas. Então, eu pensei melhor, falei, vou me dedicar só à advocacia, né, nessa área, que é uma das minhas áreas, o direito desportivo, e deixa que outros venham fazer aqui a sua estrada, que a minha já está completa. Mas eu sinto falta, o coração dói. Mas saiu realizada. Sim, saí realizada, com certeza. Essa é a parte importante, né? Pô, bem realizada. Cumpriu a sua missão. Cumpri. Podia ter um pouquinho mais, mas... Cumpri. Eu fui a primeira mulher a entrar no futebol como auditora. Depois eu fui a primeira mulher a ser uma presidente de um tribunal do futebol desportivo. Então, assim, eu acho que eu cumpri com louvor, trouxe outras. Isso foi uma coisa que me gratifica muito. Abriu portas, isso foi bem legal. Tirou aquela questão que a gente fala do preconceito, né? Sim. Que é tão idiota isso. Vamos falar um termo assim mais, porque não tem outra expressão para usar, né? Eu vou te falar um dado bem legal que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Vou falar aqui para vocês. Quando eu entrei para o TJD... sempre eles fazem estatísticas, né? Isso é natural, as estatísticas de julgamentos. Então, tem aquela pizza, né? Quantas condenações, quantas absolvições. E a gente sempre tinha mais condenações do que absolvições, assim, disparado. Coisa de 83% contra o restante, enfim. E aí... Quando eu assumi a presidência, eu falei no meu discurso de posse que eu só assumiria se eu conseguisse levar pelo menos uma mulher para cada uma das comissões. A gente tem 8 comissões julgadoras, agora reduziu para 5, mas na minha época eram 8. E eu falei que isso era um compromisso meu, eu ia arrastar mulheres comigo. E, graças a Deus, consegui. E aí a gente foi fazer a estatística depois dessa vinda das mulheres. A gente conseguiu fazer 50-50. 50% de absolvições e 50% de condenações. É claro que é um dado que eu, assim, tirei da minha cabeça, mas eu comecei a observar os julgamentos. Eu acho que a vinda das mulheres fez com que haja um equilíbrio maior no julgamento. Porque o que a gente tem na prática?
A gente tem, por exemplo, um homem que entende muito mais de futebol de regra, e aí eu estou falando de regra de jogo, Sim. não estou falando de disciplina. Parte técnica. Parte técnica. O cara sabe muito bem o que é um escanteio, ele sabe Sim. muito bem quando é um pênalti, quando não é. Ele sabe a linha X, a linha Y. A mulher de regra não acompanha tanto o futebol. Então ela se nesse dedicou particular. a outra parte. E aí o cara vê Se complementaram. Sim, e aí o cara vê um carrinho, ele fala, pô, foi entrada dura, foi na disputa de bola, foi... Aí chega a mulher, por exemplo, e fala assim, mas peraí, você vai suspender o cara 6 partidas? Tá bom, foi um carrinho, foi na disputa de bola, né? Mas não dá para dar aqui 4 ou 3, porque efetivamente ele é réu primário. Aí, então, assim, houve um temperamento o da coisa. teor jurídico associado ao teor técnico. Eu achei isso bem legal. E equilibrou isso, a análise. Equilibrou a análise. E também de outra forma, quando as mulheres eram mais duras e os homens falavam assim, mas aqui, tecnicamente, se foi fora da disputa de bola tem que ser pior, se foi na disputa de bola nem tanto, porque o cara está disputando. Então, assim, houve esse temperamento. E eu achei que ficou mais equilibrado os julgamentos. Os julgamentos ficaram mais equilibrados no tribunal. Na realidade, ele ficou mais saudável. Sim, verdade. Né? Para todas as partes envolvidas. Sim. E às vezes a gente não entende muito, né? Diminuir a condenação não significa que diminuiu, né, a passividade de forma alguma. Da punição. Não é isso. De forma alguma. Na realidade, só se aplicou de forma mais coerente. Sem dúvida. A legislação pertinente, Sem dúvida. Até porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está tratando, quando a gente fala de atleta, de árbitro, seja quem for o envolvido naquele ecossistema, está falando de pessoas que vivem daquilo. Sim. Então, você suspender um atleta por 4, 5, 6 partidas, você está arruinando um campeonato inteiro para ele, né? Então, você tem que ter essa dosagem muito bem feita. O difícil ali, até pelo meu tempo de convivência, é você saber a questão do dolo. Sim. Eu sempre erro essa pronúncia, mas ainda vou aprender, gente. A questão do dolo, se tem ou não tem, isso é tão subjetivo. É muito subjetivo. E no futebol, no esporte, é mais ainda. Sim. Não, ele entrou com maldade, não entrou, foi numa disputa de bola. A mulher consegue ter uma percepção melhor dessa intenção do que o homem. Até você falou, o homem é o fato. É o fato, De regra, não, aliás, sim. É o ato. É o ato. E a mulher olha o fato. É isso aí. Então, houve esse equilíbrio, então, né? Eu achei isso bem legal, houve esse equilíbrio. E continuou crescendo depois, tem acompanhado? A questão da participação feminina? Então, mais ou menos. Quando eu saí do TJD do Rio, a gente tinha um pleno a gente tem um pleno com 9 membros. A formação do pleno, que é a segunda instância, são 9 membros. Quando eu estava lá, como eu te falei, eu consegui arrastar pelo menos uma. Então, era eu a presidente e tinha mais uma mulher. Até então, era eu sozinha no pleno. Durante muito tempo, eu fiquei sozinha no pleno, só homens. Aí, eu saí da minha administração, voltou a ter só homens, né? Então, assim, isso me entristeceu um pouco. Mas acha que há uma perseguição ao universo feminino? Não. Ou uma ausência de posicionamento feminino de querer aquela vaga? Olha só, Nelson, eu sou totalmente dissociada dessa questão de fazer vitimismo com relação à mulher. É meritocracia. Eu acho que isso acabou, entendeu? Já acabou. A gente já está muito evoluído para ter essa coisa de porque a mulher... Não, é meritocracia. Eu acho que as mulheres, elas não se dedicam muito à profissão. E aí, quando você fala do desportivo, é pior, porque é um ramo muito específico. Sim. Né? Elas deixam se dedicar muito à profissão para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido. Né? Então, eu atribuo essa questão muito mais à questão pessoal do que efetivamente vamos deixar a mulher de lado. E aí você colocou muito bem. Poucas se apresentam, né? Temos poucas opções. Então não adianta, eu não consigo preencher. Porque eu não tenho pessoas aptas para serem avaliadas. Então, assim, a minha tristeza, digamos assim, maneira de dizer, é que a gente tem poucas que se apresentam. Você tem que fomentar a base. Isso, exatamente. Para o topo você ter opções. Exato. Hoje a base não tem, né? Não tem. Então, assim... sobre isso. Eu fiz uma campanha de, puxar e falar, quero que vocês venham, quem tem condições aqui, para a gente tentar, ser mais inclusivo, eclético, enfim. Levantei essa bandeira.
Mas o engraçado é que no TJ, sim, mas no STJD tem mais mulheres participando, né? Não, pior que não. No Diminuiu? STJD diminuiu também. Porque tinha um número maior de mulheres A lá. gente, na verdade, nessa gestão, a gente teve aí foi o contrário, né? O TJD do Rio não tem mulheres no pleno, mas agora o STJD, pela primeira vez na história, passou a ter mulher no pleno, que nunca teve. Que era só nas comissões. E aí eu faço uma referência aqui ao ex-presidente, ao Edinaldo, que aí foi uma bandeira dele. Ele falou, eu quero que dessa vez tenha mulher na composição. E aí foram buscar mulheres para... Porque, assim, são as instituições que indicam. Sim. O pleno é formado pelas instituições, né? OAB indica, Sindicato dos Atletas, a própria federação, no caso da CBF, a confederação. Então, ali no caso da CBF, ele indicou pela confederação mulher, porque ele queria que tivesse, porque ele tinha um pouco dessa pegada da inclusão, igualdade de gênero, igualdade de raça, foi um pouco o mote da gestão dele nesse particular. Então, a gente também agora tem mulheres lá no STJD. Isso é bom, isso é bom. Muito bom. Pelo menos alguma coisa, né? Porque o resto foi um terror, mas deixa quieto. Isso é uma outra história. É uma outra história para uma outra análise. Não no nosso papo. E aí passou... E como é que chegou na OAB da Barra? É uma transição, assim, polos extremos, né? Assim... Apesar de que acho que você mora perto, né? Eu moro no Já frequenta a Câmara da Barra da Tijuca? Já frequento. Já conheço há muitos anos. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes há 25 anos. Eu fui morar no Recreio dos Bandeirantes, as pessoas andavam a cavalo e a rua não era asfaltada, tudo que eu amava. Eu me lembro disso. Um lugar ideal para mim, né? Então, assim... Era uma roça, era uma roça assim. E, assim, eu sofro muito porque não está mais essa roça como eu amava, não está. Mas é o meu bairro do coração e eu não saio de lá de jeito nenhum. E a OAB da Barra, na verdade, assim, eu sempre participei de comissões da OAB. A principal seccional que a gente tem no Rio é a da Barra hoje? Não, é Niterói. Niterói? Em número de inscritos. Tá. A gente tem centro da cidade, Niterói e Barra. Mas muito em breve a Barra da Tijuca vai passar, porque a gente entrega carteira toda semana praticamente. De 20 a 30 carteiras toda semana. Então a gente está numa área em expansão e em crescimento e a gente está com uma média de uns 800 advogados de diferença só em número de inscritos. E a gente vai, com certeza, passar. 1 ano, 2 anos, já acabou essa diferença. É a margem que a gente faz, mais ou menos. 1 ano, 2 anos no máximo. Né? Ainda da minha gestão, a gente acredita que vai passar em Niterói. Bacana. E aí, porque a gente fala muito do crescimento da OAB da Barra, né? Sim. Em importância. Em importância, sem dúvida. Do sistema, em importância, sem dúvida. Porque o que aconteceu? Muitos empresários e muitos escritórios de advocacia migraram do centro para a Barra da Tijuca. Eu sou um exemplo, né? Há alguns anos atrás eu já tinha essa visão e aí eu, de fato, migrei para a Barra da Tijuca e fiquei lá de 2017. Na verdade, eu tinha escritório no centro. 2017 eu passei a ter também na Barra e não quero saber de voltar e muito pouco vou no centro da cidade. Ainda mais que está perto de casa, agora que não vai sair, né? Perto de casa, não saio. Meu escritório... 5 horas para chegar no centro da cidade não dá, né? Não dá. Meu escritório é super perto da minha casa, no Vogue Square, é pertíssimo, então já está do lado do campo de golfe olímpico. Isso. Já tem o Vogue com todas as atrações. Nossa. Pode ir no bar do Zeca ou fazendo merchan. Isso aí. Já dá para aproveitar bastante. É uma área gostosa da cidade, né? Muito, muito. E assim, a área... você falou de importância. É uma área muito importante porque o empresariado está todo lá. E, enfim, a gente tem causas muito complexas na área. Sim. Eu até estava numa reunião agora, vindo para cá, com o diretor do fórum, e a gente falava sobre isso, né? A complexidade da Barra da Tijuca. Porque lá você tem o artista, você tem um inventário com tudo que você pode imaginar, com barco, com Bitcoin, com toda a complexidade do mundo para fazer inventário. E aí você tem uma pessoa comum, você tem de tudo, né? Tem extremos ali. Tem extremos. Você tem o próprio juiz que mora ali, o político que também está ali. Então, tudo acontece no Fórum da Barra. E sem esquecer do atleta de futebol, O atleta de futebol que também mora lá. Então, assim, ele falando... Não dá para comparar a complexidade de uma causa que rola no Fórum da Barra da Tijuca com os outros fóruns. Tem a CBF, né? Inclusive... Que já dá bastante trabalho. Inclusive, esse imbróglio todo que resultou
agora nas eleições, começou no Fórum da Barra da Tijuca. Sim, eu sei. Né? Então, assim... Eu acompanho isso de perto. É sobre isso. E aí tudo gira ali. E aí, como eu até falei, até atletas de futebol. Isso gerou uma demanda nova para você, não gerou? Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala de atleta de futebol, a gente tem que pensar em várias situações. E eu acho que sempre o atleta é a ponta fraca do sistema, né? É ele que se sacrifica fisicamente para ter a carreira dele. É ele que não tem conhecimento técnico de regra de nada, né? Ele só é atleta. Ele só joga bola. Ele só joga bola. Eu costumo fazer a comparação do atleta com o médico, porque meu irmão é médico. Meu irmão só sabe de medicina. Se você falar assim, você tem que pegar Troca esse parafuso aqui. Tem que pegar um boleto no banco. Aí ele falou assim, como que pega um boleto no banco? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, o atleta também, ele é atleta, ele joga bola, ele prepara o físico dele, etc. E aí ele fica muito desguarnecido de muitas coisas, né? Principalmente no pós-carreira. Principalmente no pós-carreira. Na realidade, não existe um plano de carreira. Não. Né? Não existe. A maioria das profissões, você tem um plano de carreira. Eu começo aqui e vou chegar aqui. E o que eu vou fazer pós? Exatamente. O jogador de futebol só vive. Só vive. Isso aí. E aí, quando completa o ciclo dele, poucos... É porque a gente fala de um outro que é mais presente na mídia e a gente não pode usar eles como regra. Sim. Eles são as exceções. Sim. A grande maioria, e eu falo sempre isso, nós temos 95% dos atletas que ganham até um salário mínimo. Verdade. Verdade. Até. Não é um salário mínimo, não. É até. até. Né? E os outros 5% é que aparecem na mídia, a gente acha que é uma grande parcela, mas não é. Mas, em compensação, eles são os grandes alvos. Sim. Né? Onde eles sofrem com má gestão dos recursos financeiros dele, pós-carreira, durante carreira, e sofre com uma coisa que a gente vai falar, namoros excessivos. Nossa, isso é um tema super instigante. Porque hoje você tem algo que não tinha na minha juventude, rede social. Isso aí. Hoje, tudo que você faz está exposto na mídia. Verdade. E para além disso, a gente tem um problema da própria jurisprudência hoje, que não temos mais uma regra, Nelson. Isso é muito importante a gente falar sobre o que é namoro e o que é união estável. Não tem mais uma regra. Não tem mais aquilo, 5 anos de convivência declarada com 5 testemunhas. Isso vai ser avaliado caso a caso. E aí, o que acontece? A estabilidade não é a temporalidade que define mais. O que vale hoje é o intuito de constituir família. O que é muito subjetivo. Porque, vamos lá, se você é um atleta, e eu vou dar o exemplo especificamente do atleta, porque a gente está usando esse, mas serve para qualquer um. Se você é um atleta que está convivendo com uma moça jovem, que ela frequenta a sua casa todos os dias, aí ela tem lá o cartão do condomínio, aí ela bota o endereço dela na sua casa, mas assim, você só quer ela como namorada. Você é atleta, mas só quer ela, mas ela está convivendo ali. A pergunta é, será que há um interesse de constituir família com essa moça? Talvez pela cabeça dela, sim, e talvez pela cabeça dele não, né? Então, ela vai lá depois, entra com uma ação de reconhecimento de união estável, eles brigam, ela entra com uma ação de reconhecimento de união estável e prova que ela morava na casa dele, que ela parou de trabalhar para se dedicar a ele. E o principal, todas as postagens estão marcadas o endereço da casa dele dentro da casa. Exatamente. Então, assim, como é que o juiz vai avaliar? E eu já passei por vários julgamentos em que os juízes falam isso. Como é que eu vou avaliar se há um intuito dessas pessoas constituírem família ou não? É apenas um namoro. Eu não tenho como avaliar. Subjetivo. É subjetivo. E aí, quem conseguir provar mais... leva. E foi o que você falou. Aí as redes sociais têm para provar que é uma união estável. De regra, todo o arcabouço probatório Eu conheço pessoas que, enfim, não importa se é homem ou mulher, para não ser preconceituoso. Sim. Então, assim, eu conheço pessoas que postam sempre na casa da outra parte e sempre marca e sempre faz. Sim. Eu falo, está preparando o terreno. Exatamente, mas é isso mesmo. Eu tenho inúmeros poderes poderia citar aqui vários, tá? E tem pessoas até que conhecem a legislação e que caíram nessa situação de ser uma namorada, e eu vou falar de homem porque, de regra, também não quero ser preconceituosa, mas de regra, acontece mais
do homem não querer o compromisso e a mulher querer o compromisso. E aí, quando há o rompimento ou uma briga, ela vai lá e fala assim, não, mas eu quero agora. Tem casos famosos aí sobre isso, Tem. com ou sem herdeiros. Sim, sim, sim. Então, assim, como é que a gente faz? A pergunta que se faz é, como é que eu faço para me livrar dessa situação e estabelecer a relação... Ou minimizar, Ou né? minimizar, exatamente, para colocar no papel exatamente o que eu quero. E para isso foi criado o contrato de namoro, né? Que já existe há um tempo. Já existe há um mas na tempo. esfera do AAA. Isso. Né? Que estabelece relacionamentos com pessoas hipermilionárias. Isso. Agora tá indo para o baixo clero. Está indo para o baixo clero. Está indo para o baixo É clero. o mesmo conceito? É o mesmo conceito. Na verdade, você faz aquele contrato proteção de namoro, de patrimônio. Proteção de patrimônio. Às vezes não é só o patrimônio, não. Às vezes é uma pensão que a pessoa tem direito. Enfim, eu tive um caso, por exemplo, que era um senhor se relacionou com uma moça. 2 anos depois que eles estavam se relacionando, ela morava em Natal, se conheceram numa festa. Ela sai de Natal, começa a frequentar o Rio, pede licença do trabalho dela lá e posta, e fica na casa dele, aí nananã. Documenta tudo. E aí ele teve um câncer e falece. O que ela faz? Entra com a ação de reconhecimento de união estável para ter a pensão dele, né? Só que aí tinha um problema, porque ele era separado, ele não era divorciado, da mãe, das filhas dele, eram 3 filhas, uma pessoa que ele conviveu a vida inteira, que já levava uma pensão dele em virtude da separação. E aí ela objetivou a ex ter a pensão pela viuvez, que a outra estava concorrendo para ter. Só que ela era uma moça nova e a outra era uma idosa já, de 70 e poucos anos, que tinha vivido uma vida... Que não tinha como oferir renda naquele momento da vida. E a gente ganhou em primeira instância para que a namorada não levasse a pensão, mas perdemos em segunda, tá? Então, em segunda instância, ficou determinado que ela, sim, conviveu os 2 últimos anos, que ela largou o trabalho dela. Ela é meira. Que ela ficou dentro da... meira o termo? Seria não? Poderia ser por analogia, sim, meira. E ela levou a pensão por viuvez e a pensão da outra senhora ficou reduzida porque ela conseguiu oferir a pensão. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, às vezes, não é só o patrimônio. É também uma pensão que a pessoa tenha direito. É um plano de saúde, para ser o dependente num plano de saúde. É uma pensão alimentícia. Você quer ser bonzinho em ajudar... E, na realidade, você pode estar caindo em artimanhas. Em artimanhas. E aí, assim, para além da questão da pessoa querer um benefício, você estará atrelado àquela pessoa para todo sempre. Né? Porque, assim, você imagina você se relacionar com alguém e aí essa pessoa ganha na justiça o direito de ter, por exemplo, uma inclusão do nome dela num plano de saúde ou uma pensão alimentícia, aí você vem a se relacionar com outra pessoa. Tem que carregar a vida inteira. Aquela outra que você nem queria casar, que você nem queria ter união estável, que era apenas uma namorada. Então, assim, é para se pensar, né? E ainda levar pressão todo dia da atual falando no seu ouvido. E com razão, porque foi uma responsabilidade sua, aí por falta de conhecimento técnico. Exatamente. E hoje é importante a gente frisar, gente, que procure assistência jurídica especializada. Não custa nada. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas os profissionais específicos para esses casos são os profissionais, né, da área de advocacia, área jurídica. Com certeza, porque para você se precaver. E até a própria abordagem, né? Como que você vai abordar com uma pessoa que está se relacionando, e fazer um contrato? Não é constrangimento isso, não é. Então, assim, colocar isso na mão de um profissional também retira um encargo seu, né? De ter que dar notícia. De ter que dar notícia, né? Então, assim, é importante até para isso. E, obviamente, depois você quer até casar com a pessoa, fazer uma união estável, ok, você revoga aquele contrato, você muda, você não precisa fazer uma revogação, você muda o seu status. Você tem um contrato, aí você passa para uma união estável, você já mudou o status. Ou você casa, né? Já mudou o status e aquele contrato, então, tá revogado. Quando a gente preenche aquelas fichas de cadastro eternas, que todo mundo quer saber as nossas informações, Estado Civil... Solteiro, separado, viúvo, divorciado, sei lá o quê. Vai ter namoro agora? Pode ser considerado um estado civil? Deveria ter, né? Assim, tecnicamente não é considerado um estado civil. Por quê? Por que, Renata, que não é? Porque a lei diz que
Os estados civis são casado, divorciado. A lei determina quais são. Ela determinou porque houve uma convenção para isso. Mas poderia se Esta incluir. convenção poderia mudar Poderia. e ter o Estado Civil namoro? Poderia. Não seria uma hipótese de mudança legislativa. Até para poder normatizar a parte jurídica para estabelecer regras para essa situação e diminuir o encargo do tribunal? Sem dúvida, pelo seguinte, porque vamos lá, a partir do momento que você faz um contrato de namoro, você está com um status de relacionamento. Sim. Na verdade, o ser casado é um status de relacionamento. Sim. E a lei só não previu, porque os tempos mudaram, na ocasião, que o namoro poderia se transformar em uma união estável. Porque os requisitos eram objetivos quando sobreveio a lei da união estável. E agora os requisitos têm sido subjetivos. Sim. Porque a sociedade porque evoluiu. Era assim para encaminhar assim. Exato. Agora, não necessariamente é isso. assim. E aí você tem casos, por exemplo, que são até mais complexos. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele mora com 2 mulheres. Então, você tem casos de... que hoje em dia a poligamia já está mais de poliamor. presente. Você tem casos de trisal, tem mesmo, entendeu? Ele era noivo, conheceu uma moça, começou a gostar dessa outra moça, a noiva descobriu, e ele falou, eu gosto das duas. E eles resolveram morar os 3 juntos. Agora estão pensando qual das duas vai engravidar, que eles querem ter um filho. E, gente, a sociedade evoluiu e a gente tem que acompanhar a evolução da sociedade. Quem somos nós para julgar as escolhas de outrem? Exato. Né? Então, assim, o namoro passou a ser um status de relacionamento? Sim. Então, eu acho que você fez uma colocação excelente. A lei deveria mudar para incluir. Algum legislador perder um pouquinho de tempo útil para pensar sobre isso. Para pensar sobre isso e propor alguma coisa que talvez facilite a vida de muita gente. Exato. Principalmente do tribunal, na hora de julgar casos correlatos, né? Casos correlatos. Porque aí você pega qualquer ficha que você preencheu, se o cara botou lá namoro, já ajuda o juiz a entender que é só um namoro e não uma união estável. Exatamente. Facilita o processo, Facilita né? muito, sem dúvida. Quando há o afastamento da legislação, a subjetividade da análise é muito grande. Com certeza. Aí depende da habilidade do profissional do direito, né? Exatamente. E aí tem bons escritórios, né? Tem excelentes escritórios. Olha, felizmente no Rio de Janeiro a gente está bem servido de escritórios de advocacia. Pra você ter uma ideia, nós temos aqui em torno de 265 mil advogados no estado do Rio. Mais de 265 mil advogados no estado do Rio. Então não é possível que nesse universo a gente não tenha bons escritórios, né? Tem, lógico que tem. Nós sim. é que não sabemos fazer as escolhas corretas, né? O brasileiro, de regra, ele não tem a cultura da prevenção. Não. Ele contrata... Ele é reativo, ele não é proativo. E se as pessoas soubessem, Nelson, quanto é importante você ter a prevenção no direito, nossa, você economiza muito dinheiro sendo prevenido. Lógico. A gente tem um exemplo disso que é o Neymar, por exemplo. Sim. Ou você acha que o patrimônio dele não é protegido pelo pai, pelo instituto e pela empresa? Totalmente. E quem fez essa proteção? Um grande advogado. Porque senão não chega. Não chega. A conta não fecha depois. A gente tem um outro exemplo, que é para fazer o contraponto do Neymar, do Cafu, que perdeu a casa dele em leilão. Foi a leilão. Entende? Então, assim, e agora com a reforma tributária, a coisa vai ficar gravíssima, porque será impagável. E isso não estou falando só para jogador de futebol. Será impagável você fazer uma sucessão pelo direito das sucessões. O que se perderá de imposto para fazer transmissão de bens é como se você perdesse, no mínimo, 1/3 do seu... Porque vai depender do valor, que será escalonado, Sim. Mas você perderá, no mínimo, 1/3 do seu patrimônio pagando imposto. Ou seja, faça intervivos. Faça intervivos, faça holding familiar, onde você coloque tudo dentro de uma empresa, porque você terá... É mais fácil para você fazer a divisão. Não tem como. Será impossível você fazer um inventário no Brasil se você tiver algum patrimônio. Ou seja, só vai pegar o pobre. Só vai pegar o pobre, sim. Porque o pobre no sentido de que ele não tem acesso à informação, não tem acesso à assistência. Isso aí. E quando ele precisa, ele já perdeu. Isso aí. E a gente vai ter um problema no Brasil seríssimo de regularização fundiária e imobiliária. Porque o que vai acontecer? Com a questão da nova regra da Receita Federal? As pessoas não vão conseguir regularizar seus imóveis. Como é que vai ficar isso? Aí você vai ter uma sucessão.
morre o pai, morre a mãe. Aí os herdeiros não fazem o inventário. Aí daqui a pouco está na terceira, quarta geração com aquele imóvel lá atrás, irregular. E vai Sem você receber uma conseguir notificação da vender. Receita, Receber. É isso. porque você mora e não está no seu nome. Olha que vai ser um caos, É. assim. Vai ser um caos. Vai. Mas, No enfim, primeiro ano, com certeza vai ser um caos. vai ser um caos. Então as pessoas têm Porque que se atentar a para isso. Receita Federal talvez tenha que repensar, porque ela vai emitir, sei lá, 30 milhões de notificações, 50 milhões de notificações. Ela não vai ter braço para processar tudo isso. Não vai ter braço. Imagina, 50 milhões de pessoas comparecendo em 30 dias nas unidades para prestar documentos. Eu oriento os meus Informações. clientes, eu falo, se você tem um patrimônio razoável, o ideal é você fazer uma holding, né? Isso serve para qualquer pessoa. E a gente está falando de jogador de futebol, em especial para aqueles que têm patrimônio, façam. Se você não quer fazer ou não pode fazer, no mínimo, façam um seguro. Porque, pelo menos, façam uma conta que você pague um seguro e você deixe como beneficiário o seu herdeiro para que ele resgate. Quer dizer, em tese, né? Sim. O herdeiro vai lá resgatar para fazer o que ele quiser, mas, em tese, ele poderá ter um dinheiro, pelo menos, para regularizar o patrimônio com aquele seguro que foi deixado, né? Se você quiser garantir que aquele patrimônio amenizar, né? seja transmitido corretamente pelo direito das sucessões. Porque se você for fazer pelo direito empresarial, que é a holding familiar, você vai ter um custo infinitamente menor, porque é a manutenção de uma empresa, né? Eu só fico curioso, assim, não perdendo o foco da gente falar dos atletas, mas quando você falou essa questão de sucessão, só fiquei com uma curiosidade. E os imóveis abandonados, o governo vai pagar imposto também? Pois Ou ele só pega para ele e fica por isso mesmo? Só pega para ele e fica por isso mesmo. Só pega para ele e fica por isso mesmo. Taxa os outros? Sim. Isso aqui é complicado, né? Complicado, né? Porque o abandono, ele absorve com patrimônio público. O que acaba acontecendo nesse caso é os imóveis irem a leilão, né? Eles Sim. vão a leilão para pagar a conta, né? Sim. E aí você tem uma redução absurda 75%, se eu de não me preço, engano. né? Porque indo a leilão você vende a preço de banana, né? E aí vai perdendo o patrimônio, como os atletas perderam. Você até citou bem a questão do que aconteceu com o Cafu, por N motivos. Mas ele perdeu a casa, né? E Sim. era uma pequena casa, né? Uma pequena casa. Assim, é um quintal de casa. E me fala uma outra coisa. A gente estava até conversando um pouquinho antes de tudo. A gente estava falando que saiu aí nesses dias na mídia, mudando assim, né? De Sim. contrato de namoro para aposta. A gente tem vários casos. Na sua época de presidência do TJ também, acredito que houveram vários relatos, até porque as pessoas sabem, eu venho do futebol. Para quem não sabe, isso não é monitorado de hoje. Isso é monitorado há anos, há décadas é monitorado. Só que antes as apostas não eram regulamentadas no Brasil. Exato. Então as pessoas apostavam fora do território nacional. Isso aí. Mas elas, mesmo assim, eram monitoradas. Existiam núcleos de monitoramento. Não achem que não eram controladas, mas eram controladas. Tá? E muitos casos aconteceram, mas não vieram a público, não foram notórios do ponto de vista midiático. Sim. Só que a gente tem um agora que se tornou meio que o da vez, que é o caso do Bruno Henrique. Não estamos aqui para julgar, Sim. não somos julgadores aqui. A gente só pega a informação que a gente recebe da mídia. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vejo que ninguém faz. Havendo indiciamento pelo Ministério Público de Brasília, do Bruno Henrique e dos familiares dele, e hipoteticamente indo a julgamento e sendo condenados, caberia uma retratação, uma ação, algum tipo de... como é que eu vou explicar? De retratação, não, mas de recompensa de... Enfim, me fugiu aqui a palavra, me perdoe. A questão do clube. Do clube, do Flamengo, sim. por Aí exemplo. como fica a imagem do clube porque conta ela está daquele sendo atleta. prejudicada por um ato isolado de um determinado atleta, que ele tem contrato, Sim. que pagou-se uma fortuna de salário, de tudo. Sim. E ele teve numa atitude impensada, enfim, volto a dizer, não estamos aqui para julgar ninguém. Tá? É uma situação hipotética para a gente avaliar um comportamento de um clube em cima de uma situação dessa.
caberia uma ação contra o atleta? Essa é uma questão que a gente tem que avaliar por vários prismas. Assim, de regra, sim. Por que de regra, sim? Porque a imagem do atleta, de certa forma, está atrelada ao seu clube, né? Então, haveria um vilipêndio à imagem do clube, né? Por ato daquele atleta. Por outro lado, você tem que avaliar o que o contrato diz. Como está sendo cedida essa imagem do atleta para o clube, né? Quais são as vertentes de uso da imagem que esse atleta cedeu para o Flamengo, né? Na prática, é difícil, eu pelo menos não tenho ciência de nenhum caso em que algum clube tenha processado o atleta por estar envolvido em manipulação de resultado. Creio eu que, opção A, ou o contrato não prevê essa possibilidade, né? Ou o clube opta por talvez demitir o atleta, que seja por justa causa ou o que seja, e já entende que a penalidade já foi esta, né? Mas é possível, sim, que o clube responsabilize o atleta por ter se envolvido ali numa manipulação de resultado, se o clube entender que isso fere a imagem do clube enquanto um atleta daquele clube, né? Muito diferente Nelson, e é importante que a gente coloque, dos contratos que a gente tem, por exemplo, na Europa, né? Eles são diferentes Eles do são nosso? diferentes A cultura dos já é nossos. diferente, né? Eles são diferentes pelo seguinte, porque lá eles estipulam tudo no contrato, tudo, até a hora do cara comer. De verdade, eu não estou assim falando em sentido figurado. Os dias e horários que ele pode se relacionar sexualmente, horários de almoço, de jantar e de lugares que ele pode ceder a imagem dele em rede social, lugares que ele não pode. Então, eles são muito rígidos com essa questão da contratação. Aí você vai me perguntar, por que não se faz esse contrato aqui no Brasil? Porque no Brasil a gente tem a nossa Constituição e a gente preserva a dignidade da pessoa humana, a gente preserva a intimidade e a vida privada. Então tem que ter um mínimo E o direito de imagem também. o mínimo de preservação da intimidade desse atleta que tem o direito de, né? Então, por causa da nossa Constituição, a gente tem regras de bloqueio da própria Constituição que eu não posso especificar, por exemplo, a hora que o cara vai comer no contrato, né? Os contratos, obviamente, estão muito evoluídos, inclusive na questão da cessão de imagem no quesito virtual, porque antigamente você cedia a sua imagem só para o presencial, agora você tem imagem virtual, então os contratos já estão prevendo isso. E o virtual é quase que ad eterno, né? Quase que ad eterno. Mas eu não sei como foi, eu não vi o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo, mas se o contrato disser que a imagem dele, se alguma coisa que afete a imagem dele afete o clube, ele poderia sim processar o atleta por ter usado indevidamente a sua imagem numa questão ruim, né, que em tese mancharia o clube ou o que seja, mas é possível. E se não tem, deveria ter, né? Se não tem, deveria ter, porque eu acho assim, eu penso que para além do clube, um atleta do quilate do Bruno Henrique, ele, na verdade, estimula crianças, né? Ele é uma representatividade social. Tá. Então, ele tem que ter a responsabilidade para saber exatamente aonde ele está se metendo, falando português claro, para não angariar pessoas para um caminho que não seja um bom caminho, digamos assim, né? E aí é o que eu falo. E aí vem aquelas coisas associadas. É o Bruno Henrique do Flamengo. Isso aí. Não é um Bruno Henrique do clube A, B ou C. Sim. Por isso que eu fui bem assim, porque é referido a ele o Bruno Henrique do Flamengo, o atleta do Flamengo. Do Flamengo. Então, assim, se associa muito à imagem do clube. Eu creio... A gente está acostumado muito a ver o atleta processando o clube. Sim. Por N motivos. Sim. Normalmente por salário, enfim. Mas, assim, você só vê uma mão de cobrança. Eu sou muito justo. Tem que ter as duas. As duas, claro. Para existir um equilíbrio na relação. Exatamente. Até porque, por exemplo, vamos mudar o exemplo, né? A gente está falando aqui de aposta esportiva. Vamos falar de, por exemplo, bebida alcoólica, né? Eu acho que o raciocínio é o mesmo, né? Aquele atleta que você tem imagem que ele é um cara que é saudável, que ele não bebe. Imaginemos que ele faça várias propagandas de cerveja bebendo e seja vinculado à imagem dele a ser um cara... Que bebe, ou que fuma, que seja, vícios, né? Atrelado a vícios.
não seria bom da mesma forma. E seria o atleta do Flamengo que é viciado, né? Que bebe, que isso fuma. aí. É isso aí. É isso. Então, assim, às vezes a gente fala de bet, a pessoa, mas bet, mas tá bom, vamos dar o exemplo. Vamos falar de bebida de cigarro, né? Por exemplo. Sim. É o mesmo. Não importa. O ato é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. O veículo que foi utilizado que seria outro. É o mesmo. Mas... Eu, assim, com relação a essa questão de bebida, cigarro, já existe no contrato, sim, mecanismos de bloqueio para que os atletas não cedam as imagens para esses veículos. Mas com relação a bet... até por estar regulamentada, né? Até por Fica mais difícil, né? Com relação a bet especificamente, eu nunca vi nenhum contrato que faça essa questão da atrelha, a manipulação de resultado, em tese, ao atleta se responsabilizar por isto. Mas eu creio que seja um caminho essa mudança no contrato. Deveria ter algo por conta da moda do compliance. Sim. Faz parte do compliance do clube. O Flamengo O atleta é um ativo do clube. Sim. O Flamengo especificamente, desde a gestão passada, já estava preocupado com compliance. Por acaso eu sei. E eles já tinham colocado um setor, desde a época do Landim, específico para compliance. Então, eu acredito que agora, na nova gestão do BAP, isso tenha continuado e eles devem estar realmente melhorando acompanhando essas mudanças, enfim. Essas tendências. Porque nunca foi de culturalmente, a gente nunca teve culturalmente, né? Você sabe melhor que eu, dentro de clube, uma preocupação com compliance. Não, compliance independe do resultado em campo. É isso. Ganhou, existe compliance. Perdeu, não existe compliance. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Até porque nós somos movidos a resultados, né? Sim, sim. Eu sempre digo que não somos fãs, somos torcedores. E a gente lida com paixão ali, né? Eu digo que o pior tribunal que você tem para estar, pior no sentido de ser difícil, né? É a justiça esportiva. Porque você lida com paixão. Paixão. É totalmente diferente você estar num tribunal de justiça, de uma justiça comum, e estar num tribunal desportivo. Nossa, eu sofri muito isso na pele. Quando você julga um caso civil, você terminou, vai embora, pega seu carro e vai embora. Você terminou o julgamento de um caso esportivo, você terminou seu caso, você não consegue sair, tem 232 pessoas na porta te xingando. Verdade. Né? Você fica preocupado como você vai chegar em casa, dependendo da repercussão do caso. Aí você tem que solicitar segurança, escolta, para você poder se deslocar. É tenso. É tenso. Eu passei isso na pele. As pessoas não têm noção, mas tenso. Eu acho que o pior caso que eu peguei nesse sentido... É quase um ato de campo. O pior caso que eu peguei nesse sentido foi quando eu suspendi o Tiquinho Soares por 30 dias. O mundo se acabou. Suspensão preventiva por 30 dias, porque ele deu uma cabeçada no árbitro, né? No rosto do árbitro. Não foi uma cabeçada que machucou, mas foi um totozinho. A intenção é que foi aumentou. Aviltante. E aí a Procuradoria pediu... Dolo, né? E aí o que acontece? Na ocasião, a Procuradoria fez um pedido numa quinta-noite. Quando eu recebi o pedido na quinta-noite eu dei a suspensão, só que no sábado, salvo engano, ou domingo, tinha um jogo importantíssimo contra o Sergipe que valia a classificação e o Tiquinho não ia jogar. Nossa, você não tem ideia. Você não tem ideia. Até o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro me ligou. Você está precisando de alguma coisa, porque assim, você não tem ideia das redes sociais, você não tem ideia a quantidade de mensagem, foi uma loucura, ameaça de morte, xingamentos todos que você pode imaginar. E aí é engraçado, né? Eu acredito muito na educação e no cunho pedagógico das coisas, né? E aí lá pelas tantas eu pensei assim, gente, o que vai acontecer? Aí já falavam onde meus filhos estudavam, que eu persegui minha família, e nananã, que eu estava fazendo isso porque eu era flamenguista, aquelas loucuras, né? E aí, lá pelas tantas, veio um chefe de torcida, um presidente, né? Eles gostam de serem chamados de um presidente de torcida organizada, a principal do Botafogo, e mandou um direct para mim no Instagram, me xingando toda. Aí eu falei assim, vamos lá, 2 pontos. Se fosse o seu pai a ser o árbitro da partida e o atleta experiente, como o Tiquinho Soares, tivesse dado uma cabeçada nele, o que você faria? Aí ele respondeu assim, eu mataria ele. Eu falei, é sobre isso? Você acha que foi certo o que ele fez? Porque, afinal de contas, o árbitro estava trabalhando, não podia revidar. Ele é um atleta experiente, sabia o que estava fazendo e, indignado porque tomou um cartão, foi lá aviltar o árbitro. Então, assim, e para ser justa,
ele vai ser julgado semana que vem, para não ficar, de fato, suspenso os 30 dias direto. Que é a suspensão preventiva. Que é a preventiva, porque ele tem direito a um julgamento rápido e justo. Isso. Pode ser que a comissão mude, reduza, enfim. Aí ele, pensando assim, você tem razão. Calma aí que eu vou limpar a sua barra. Aí ele começou a falar nas redes, foi muito engraçado. E aí realmente É limpou falta minha de barra. informação, Ele falou, não, pensando assim, doutora, eu acho que a senhora tem razão. Vou limpar a sua barra. Aí ele começou a limpar minha barra, de fato. E aí as pessoas, pô, doutora, mas pega leve então, corta os 30 dias, reduz um pouquinho, realmente ele fez errado. Eu comecei a receber outro tipo de mensagem e salvei minha vida, porque minha vida estava em risco, né? Eu sei porque 2023, com o meu Botafogo, sou botafoguense. Você deve ter sido um dos meus haters na ocasião. Não, pelo contrário, eu sou contra, mas eu acompanhei 2023 algumas coisas que aconteceram, em função até a própria CBF, né? E as conversas que rolavam eram justamente sobre isso. Tá? As pessoas ali da casa não poderiam sair, algumas específicas... Tá? Alguns diretores específicos, para não ser assim, citar nomes, né? Não tinham noção do que estavam sendo falados sobre ele, da família, aonde morava, exatamente sobre isso. Os haters estavam bem ativos. Paixão. E aí eu falei, gente, entram vocês, comecem a falar. Eu não estava nem mais na casa. Eu, do lado de fora, como botafoguense, falando para o pessoal, gente, começa a trabalhar porque isso está errado. Não é assim que a gente resolve. Tá? E a gente tem que ter respeito, as pessoas estão trabalhando. Sim. E aí começaram a fazer e tal, e aí o assunto morreu. Mas chegou nesse nível. Chega mesmo. Tá? De isso não querer acontece. saber aonde a pessoa mora, vazou o número de celular, CPF. É loucura. E assim, aí você fica pensando assim, caramba, cadê o LGBT? Não tem. No futebol não tem, não gente. Tem. Não tem. Futebol não tem nada disso. Zero. As regras são outras. Não existe regras. Quando existe paixão, não existe regra. Não existe regras. É verdade. Né? E aí a gente fica naquilo. Onde a gente vai chegar no direito esportivo? Quando você trata com paixão. Não tem muito... eu acho que, assim, o que eu tentava fazer e o que eu acho que é um caminho é você fundamentar bem as suas decisões, né? Porque, assim, e ser o mais didático possível para a pessoa conseguir entender o porquê daquilo. O que não salva, mas adianta um pouco, né? Então, eu sempre procurei fundamentar bem as minhas decisões, né? Até uma vez eu fui num evento no Fluminense, um evento jurídico. Eles fizeram um seminário, eles fazem um seminário bem legal lá, já começaram ano passado, esse ano já teve, e agora já virou obrigatório. Com meu amigo, doutor Marcelo. Isso. E aí o vice-presidente jurídico lá falou assim, Renata, mesmo quando você dava decisões contra o Fluminense, você fundamentava tão bem e era tão autoexplicativo que a gente falava assim, a gente ficou triste, mas ela não deixa de ter razão. Então, acho que esse é um caminho, entendeu? É o único que dá para salvar no desportivo, porque é o que você falou, paixão é paixão, não tem regra. Paixão é paixão, e você tem que saber separar. O advogado do Fluminense era do Botafogo, o pai é botafoguense. É isso aí. E aí, como é que você faz? É profissional. Profissional, Por isso que a gente costuma não entregar o nosso clube. Eu só falei o clube que eu torcia depois que eu saí da CBF. Antes eu não falava. Eu também não falava quando eu estava no TJD, não. Porque nós somos pessoas que temos que ter cuidado com a nossa influência. Sim. Então, a gente não pode tomar nenhuma decisão e não pode executar nenhuma tarefa que possa existir a possibilidade de um clubismo. É verdade. Né? Mas você sabe que, assim, vou te falar uma curiosidade. Você sabe que depois que eu fiquei no futebol e, enfim, julgava, eu perdi um pouco da paixão. Eu fiquei até um pouco triste, de verdade, porque eu gostava, assim, de amar muito, torcer pelo Flamengo. Eu perdi isso. Eu não sei se é porque a gente fica ali o tempo todo, né, tendo que ter esse olhar isento. Aí você acaba meio que ficando com casca, né? Então... porque na realidade, posso lhe chamar de Renata? Claro, lógico. Sabe o que acontece, Renata? A gente começa a entender como funciona. Isso. Quando você começa a entender como funciona qualquer coisa, não só o futebol, mas especialmente o futebol, você perde a noção do que é paixão, o que é a razão. Verdade. E aí você fica, como é que eu faço agora?
Porque aconteceu aquilo, não, mas aconteceu isso daqui por conta disso, porque isso daqui é assim, porque a regra é assado, porque o fulano falou isso. E aí esse resultado chegou desse jeito. Pô, perdeu a graça. É isso. Você perde um pouco dessa paixão, coisa da paixão, né? Ela está associada à desinformação. É verdade. Quanto menos você souber, você está sendo só movido pela paixão. Paixão do resultado, paixão do companheirismo que você tem dos seus amigos que torcem pelo mesmo clube. Sim. E você se deixa levar por aquela emoção. Quando você começa a colocar a razão, acabou. Acabou a paixão, né? Acabou. Gosto do meu clube, assisto o jogo, converso com o presidente, fazemos as coisas, mas não é a mesma coisa. A gente também olha... Eu estou no estádio, eu estou olhando tecnicamente tudo, até o jogo. Isso. Não tem jeito. Tá vendo? Ó, fulano tá passando ali, olha. Ó, ele vai entrar com o protocolo do jogo ali. Não, olha ali. Mas e a bola? Ah, é gol, é... Eu me lembro que eu fui um Fla-Flu, eu fui um determinado campeonato carioca que a final foi Fla-Flu. Aí eu fiquei observando exatamente isso. Eu falei assim, nossa, como a torcida do Fluminense está organizada, está bonita. Aí eu olhava a torcida do Flamengo e falava assim, pô, mas eles podiam melhorar naquilo, né? Aí comecei pela torcida. E você esqueceu o jogo? Aí daqui a pouco eu tô vendo o jogo. Eu falo assim, pô, mas o Flamengo, cara, tá jogando mal. Eles estão mais organizados. No final das contas, eu tava quase torcendo pro Fluminense naquele jogo. O Fluminense acabou ganhando. Mas eu falei assim, gente, você começa a olhar tecnicamente quem merece, quem não merece, o que tá certo, o que tá errado. O pior não é isso. O pior é... Se você ver uma falta, um lance de violência, você já está pensando no tribunal. É isso. Ele vai ser punido, vai pegar 3 jogos. Aí eu falo assim, já não mereceu aquela jogada ali, aí você já começa a não ter mais essa paixão, né? Você começa a olhar com um olhar clínico e técnico. Não tem como você fazer. E deixa eu lhe falar, eu não sei, eu perdi um pouco a noção. Nossa... Já estamos aqui no nosso horário, já passa rápido. Passou rápido. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, até para a gente poder seguir a linha que eu gosto, quando a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu costumo perguntar para os convidados aqui, aonde você se vê daqui a 10 anos? Aonde eu me vejo profissionalmente? A critério. Eu não tenho... Advogada. Ainda advogada. Eu sou advogada raiz. Advogando. 10 anos ainda dá para advogar. Ainda vou estar com uma idade razoável para poder continuar advogando. Voltando para o esportivo de botar a mão ou não? Olha, na verdade, o esportivo é uma das minhas bandeiras no escritório, né? A gente faz civil, empresarial e desportivo. Então, eu gosto muito dessa área. Daqui a 10 anos ainda vou estar lá. Talvez 11 não mais, já vou estar aposentada. Se bem que eu brinco e falo assim, advogado não se aposenta, advogado morre. Porque para a eternidade, qualquer lugar que você estiver, sempre alguém vai te fazer uma consulta. Você está jantando com alguém, pô, Renato, estou com um processo aqui, o que você acha? Ou sempre vai ter uma consulta para o advogado. Então, advogado não se aposenta, advogado morre. Então, mas assim, trabalhando mesmo na labuta daqui a 10 anos como advogada... Trabalhando ainda na área desportiva, se Deus quiser. E curtindo a parte náutica. Curtindo os esportes náuticos. Então já sabe que quando se aposentar da área de advocacia... Eu vou estar no mar. Vocês podem me achar no mar, entendeu? Essa é a parte importante, né? Essa é a parte importante. É a doutora Renata sendo Renata. Isso, exatamente. Pô, que legal, bacana. Bater um papinho rápido. Não dá para falar sobre tudo. Pô, a gente tinha muita coisa para falar, mas assim, eu acho que deu para a gente abordar bastante coisa. Até porque é bem despojado, a proposta nossa não é aquela coisa de formalidade, vamos falar sobre isso e debater tecnicamente. Sim, não, mas foi bem legal, foi fluido. Até porque fica chato. Claro. Né? A nossa proposta é ser bem à vontade, contar um pouquinho da sua história, entender como é que chegou a ser presidente do TJ, presidente da OAB da Barra. Além da vitória pessoal, é uma satisfação, né? Sim, sem dúvida, é um reconhecimento. Mas, assim, engraçado que todos esses cargos foram ao acaso, né? Eu costumo dizer não foram batalhados? Eu costumo dizer o seguinte, o conceito de sorte é oportunidade com preparação. Sim. Esse, para mim, é o conceito mais o melhor de todos para você dizer o que definiu o que é sorte, né? E assim, claro, eu me preparei, eu gostei muito do direito, sempre me preparei muito, sempre estudei muito, mas eu entro no direito desportivo ao acaso. Eu trabalhava no tribunal
E aí eu fui chamada... Tinha um caso do vôlei para ser julgado. E aí, na época, o desembargador Sveiter era o presidente do STJD. E aí ele precisou ajudar o Ari Graça, que era o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, a montar uma comissão. E aí ele chamou as assessoras, eles queriam uma comissão só de mulheres, ao contrário do futebol. Chamaram as assessoras, ele reuniu as assessoras, deu uma aula ali de 40 minutos sobre o CBJD e falou assim, agora temos que ir, porque está tendo o julgamento do Giovanni lá na CBV, e a gente precisa julgar ele. E aí a gente saiu meio tonta, né? As meninas, e agora? Como é que vai ser? Ele falou, ó, vai ser tranquilo, vocês já conhecem de processo, vocês conhecem de direito, é só saber que existe esse código aqui, segue o código, vê qual foi a infração... E acabou. E aplica. E aí eu peguei gosto, gostei, fiquei por 10 anos no vôlei, depois... Isso era 98. Em 2008, eu sou convidada para ir para o futebol e aí fui. Então, quer dizer, foi um acaso, né? E a presidência da OAB é a mesma coisa. Eu estava numa reunião com amigos advogados e eu sou do Lions, eu sou muito católica e participo do Lions, que é um clube internacional de caridade. E aí a gente estava numa reunião e estava próximo das eleições do meu antecessor. E aí a gente conversando, e eu falando o que eu achava que tinha que fazer na OAB Barra, etc. Aí a esposa dele falou assim, ela que tem que ser sua vice. Você ainda não escolheu sua vice, é ela que tem que ser sua vice. Eu falei, jamais, jamais, eu já faço 1000 coisas. Não, tem que ser, o grupo de advogados tem que ser, a gente vai lançar a campanha de vocês, não sei o quê. Virei vice dele. E aí foi uma consequência suceder ele na presidência. Então também, claro, eu estava preparada, né? Mas foi o acaso. Então, assim, eu acredito que quando você... Nelson, está preparado, as oportunidades aparecem. Você tem sempre estar aberto para o universo. Eu acredito muito na energia, o universo. Você tem que estar sempre aberto. Só conspira a favor quando você é positiva, né? Positivo, é isso, sabe? Não reclame da vida, seja autoastral, seja positivo, boas energias, pensando sempre que tudo vai dar certo. Meus filhos brincam comigo e falam assim, mãe... O mundo está se acabando, você para e fala assim, vai dar tudo certo. É isso aí. Então, assim, eu queria encerrar minha fala dizendo, vai dar tudo certo. Positividade dormir sempre. E acordar pensando, vai dar tudo certo. E deu. Com certeza. E vai dar sempre. Vai dar sempre. Esse é importante, né? Sempre. Isso aí. Obrigado pela sua participação, pelo bate-papo, pela simpatia. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito sucesso à frente da OAB aqui da Barra. Amém. Espero que o pessoal dê folga para ela, não fique perturbando muito. Gente, resolvam amistosamente. Isso aí. Né? Vão nas câmaras de conciliação primeiro, não perturbem. Isso aí. Que é a parte melhor. É melhor. Conciliar sempre. Sempre. Obrigada, Nelson, pela participação. Fiquei muito feliz de estar aqui. E que vocês precisarem agora da Barra da Tijuca, contem comigo. Por favor, vamos fazer fila, tá, gente? Ó, e obrigado aí pela paciência de vocês. Deixem seus comentários, reclamações, críticas, consultas jurídicas, por que não? A gente repassa para ela, tá? E, ó, marca lá, curte. Ah, vocês sabem melhor do que eu. Onde tem que fazer, aperta lá o sininho, aperta lá o likezinho, falem com seus amigos, mas o importante... Curtam, divirtam-se e sejam felizes. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima aí.